Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo, gente, é isso aí, né? Vamos embora aqui pro nosso vídeo da semana, tá? Como sempre, vou estar pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, tá? Deixando seu like, sua participação, ela é muito importante aqui pro nosso trabalho, tá certo? Aí na descrição do vídeo fica o número de telefone para quem quiser estar entrando em contato, tá bom? Para agendar as consultas, saber da agenda, tudo certinho. Então fica o número de telefone aí, tá? E é isso. Bom, nosso vídeo de hoje, a gente vai estar fazendo aqui as tendências para o signo de Leão, tá certo? A gente vai estar fazendo aqui as tendências para o signo de Leão. Eu falo que essa semana eu já entrei a energia do signo de Leão, né? Porque eu falo que o leonino, ele tem muita autoestima, né? Tem uma tendência a ter uma autoestima, né? Eles têm... E não é uma coisa ruim, tá? Não, nem sempre, né? Mas eles têm muita consciência do seu poder. Pelo menos isso deveria ser assim, tá? Ou, não só do seu poder, mas é do seu poder, né? Mas de ser aquilo que se é. Ter certeza daquilo que ele é, né? É o eu sou muito forte na realidade. E eu vivi uma experiência essa semana, né? Porque mesmo que a gente já esteja fazendo o trabalho há muito tempo, às vezes a gente fica meio em dúvida, né? Ou a gente fica com medo diante daquela oportunidade que vem pra gente, né? E, e às vezes a gente duvida, né? Eu falo, a gente vem duvidando do nosso potencial, duvidar do potencial, né? E eu levei uma chacoalhada essa semana aí do universo, que foi realmente para que eu acredite naquilo que eu faço, né? Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar, né? E eu falei muito com relação às mensagens. Eu tô falando disso desde o começo do mês. E foi tudo muito em volta das mensagens que eu recebi aqui, das cartas, das mensagens que eu recebi aí de alguma forma aí da espiritualidade, dos guardiões, enfim, que ajudou muito, veio ajudando muito uma pessoa. Eu não vou estar contando aqui, tá? Quem sabe um dia, hoje não. Não por enquanto não, tá? E eu fiquei muito feliz de ter podido, né, de ter conseguido ajudar e principalmente ver que aquilo deu certo. Aquilo que eu tinha visto era o que era mesmo. Levei até uma escrachada do seu Zé esse final de semana. Por causa disso, mas eu vou falar disso no outro vídeo, né? Ele já me esculachou, mas precisava, né? Que a gente não deixe de acreditar nos nossos potenciais, não é mesmo? Então vamos falar aqui do signo de Leão. Normalmente, né, Leão vai ter esse período de regência entre o dia 23 de julho a 22 de agosto, tá? E a gente vai fazer um textinho aqui pequenininho, tá? Sobre o signo. Vaidade e bom humor podem ser marca registrada na personalidade de quem tem o sol no signo de Leão. Carismáticos e naturalmente destacáveis, leoninas e leoninos típicos tendem a ser bem extrovertidos. Sua generosidade também se destaca em seu modo de amar, a felicidade da outra pessoa na relação e também é motivo da sua própria alegria. A nobreza de caráter é bem presente em quem tem um acúmulo de planetas no signo de Leão, que são pessoas incapazes de ter comportamentos mesquinhos. O Sol, como regente de Leão, destaca a tendência natural do signo, ser o centro das atenções. Nativos do signo de Leão têm energia de sobra e costuma ser a alma da festa, daqueles que dançam a noite inteira sem maiores esforços. Por outro lado, o leão, signo, pode sinalizar certo autoritarismo e prepotência. Leoninas e leoninos precisam tomar cuidado para que o ego ferido não desencadeie comportamentos arrogantes e um tanto quanto explosivos. O regente do signo de Leão é o Sol, né, o planeta Sol, planeta exaltado, que é Netuno, e o elemento fogo. Significado do símbolo do signo, tá? O leão simboliza a força, a autoridade, o poder de comando do rei dos animais, uma figura única, impossível de passar despercebida, de natureza imponente e invencível. O animal leão também faz referência ao sol, regente do signo. Ambos se relacionam com figuras poderosas da antiguidade, como reis, imperadores e faraós, que tinham a insígnia de leão como marca de soberba e altivez. Escolhido como rei pelos outros animais, pela sua
imponência e magnetismo, o leão também simboliza a capacidade natural de ser o centro das atenções. Qualquer outro animal respeita a autoridade leonina. O símbolo ilustra o próprio leão e faz referência à juba e à cauda do animal, única na natureza. A juba é como uma coroa e reforça a imagem de rei. A cauda lembra o manto, característico das majestades. O sol na astrologia. Na astrologia, o sol representa a sua essência, a individualidade e os propósitos de vida. Ele simboliza o seu ego, a sua força vital e a sua energia central, sendo o núcleo em torno do qual toda a estrutura do seu mapa astral é construída. Aí eu coloquei umas coisas aqui, tá? Pra gente poder tá entendendo. Porque eu falei aqui uma questão sobre o sol, né? O signo solar, ele revela os seus traços de personalidade, como você se expressa e o seu estilo natural de brilhar. Casa astrológica, que indica qual é a área da sua vida. Qual área da sua vida é o seu maior palco e onde você busca autorrealização. Por exemplo, carreira, relacionamento ou os estudos, né? Aspectos são os ângulos que o Sol faz com os outros planetas, mostrando os desafios e os apoios que você recebe para expressar sua verdadeira identidade. O Sol tem muito a ver com a identidade, com o nosso, por isso que eu falei, com o nosso sou, né? O eu sou, o nosso ser, e muito com os nossos propósitos de vida, né? Então, é como a gente brilha, como a gente se apresenta, né? Eu vou estar falando assim, eu acho que talvez o se apresentar, eu não sei se o se apresentar é mais o ascendente, eu não manjo muito, tá? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, esse impacto, né? Que a gente traz, o sol, como a gente brilha, como a gente se apresenta, né? Perante a vida. E minha mãe é leonina, eu até que tive bastante pessoas de leão. Gente, eu vou ser muito sincera, eu acho que pra relacionamento nunca mais na minha vida. É sério, não, nunca mais, eu acho que não dá certo. Mas minha mãe é leonina. Eu acho que eu me dou muito bem com o signo de Áries, 12 de fogo. Acho que Sagitário também até, eu acho, né? Nunca tive relacionamento, assim. Relacionamento mesmo, não. Mas com os de Áries, pelo menos, quando eu tive um relacionamento com Ariano, é que meu ascendente também é Áries, né? Então, assim, sempre teve muita afinidade, tá? Mas, gente, não é fácil, não. Tem umas coisas aí, os leoninos eu vou falar, viu? Você tem que saber lidar com o ego, porque realmente eles têm um ego muito inflado. Isso daí, gente, a gente não tem o que falar, né? Mas, no geral, são pessoas generosas. Isso eu não posso dizer que não sejam, tá? Porque são. Tem essa generosidade, assim, no seu ser. Tá? Pelo menos os que eu conheci, né? Minha mãe é muito assim, que ainda não também é assim. Muito altruísta, né? Eu acho que eles são bastante altruístas. Pelo menos os que eu conheci. Mas que se acham, gente. Isso se acha. E assim, tem um ponto. Quando é excesso, tudo que é excesso não é legal, né? Agora, quando a gente realmente precisa se achar. Porque se a gente não se acha, quem é que vai? Se a gente não reconhece o nosso valor, quem é que vai? Né? Então, eu acho que sim. Essa essência do leão, né? Dessa forma do seu ser, de se apresentar dessa forma, né? Ou ter vou falar, esse magnetismo, pessoal, e acreditar no seu próprio potencial, eu acho isso muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria ser assim, né? A gente ter essa essência dentro da gente, tá certo? E aí a gente vai estar fazendo aqui as tendências, a gente vai colocar aí para esse novo ano astrológico de vocês. Então vai estar valendo não só para esse período aqui, vai valer por esse, vou falar assim, para esse um ano aí, tá bom? Desse seu novo ano astrológico, tá? Então, a gente vai começar tá tirando aqui. Eu vou começar aqui com um animal de poder. Vamos ver o animal e a frase que vai sair aqui pra você. Gente, eu não vou colocar o bichinho aqui hoje não, tá? Não vou colocar a carta aqui. Eu só vou tirar, a gente lê. Aí eu deixo aqui qualquer coisa. Se precisar, eu mostro de novo. Porque eu nem peguei o negócio. Aqui, qual é o animal de poder para os leoninos aqui? Para esse novo ano astrológico. Qual é o animal de poder? Aqui, esse daqui não dá pra tirar. Esqueci. Ou dá. Essas cartas aqui são... Vamos ver se vai dar. Esse daqui dá, é outro. Ixi, vou longe. Qual que foi aqui? O rato. Vamos ver aqui.
a mensagem. Tá? Vou tirar aqui pra vocês, ó, o rato. Então, vamos lá. Atua com a energia da ordem e da investigação minuciosa. O rato é atencioso e claro em seus objetivos. É propenso a observar apenas o que é essencial à vida. Prestar atenção nas oportunidades ao redor, sem excessos na análise. A frase: eu sou versátil e alerta, de forma a manter a ordem das coisas com plena sabedoria. Sou a aceitação do essencial da vida e uso minhas habilidades de forma corajosa e simplificada. Eu sou a percepção e análise equilibrada. Olha que interessante. E a gente tem, né, essa coisinha com o bichinho. Aí, ó, gente, é verdade, eu tenho pavor de rato. Barato eu até enfrento. Agora, rato não enfrento, não. Tava falando disso no sábado, vocês acreditam? Tava falando sobre isso no sábado com o pessoal lá no barracão. A gente, rato não enfrenta, não. Fala aqui pra mim qual vai ser que é a situação, né, o aprendizado, que é a situação que vai estar em evidência pros leoninos aqui nesse novo ano astrológico. Aí, pro final de semana, eu já venho com as tendências para agosto, tá bom? Gente, eu vou pedir um pouco de paciência esse mês, porque esse mês aqui vai ser corrido. Eu não vou ter um final de semana que eu vou ficar em casa. Esse mês tem muita macumba. E tem aniversário da minha mãe, eu acho que o único final de semana, acho que só no finalzinho do mês, né? Se não aparecer nada, né? Se não aparecer nada, talvez o último final de semana de agosto só, que eu vou ter em casa. Porque eu, do dia 15, do dia 15 e 16, né? Que 16 é no domingo, é aniversário da minha mãe. Ou seja, eu não estaria em casa também. Então, gente, se por acaso alguma semana eu não conseguir gravar vídeo aqui, vocês já sabem o porquê. Era pra mim ter gravado esse vídeo no domingo, eu tava tão cansada que eu não gravei. Porque toque de caboclo é complicado. No outro dia eu tô arrebentada. Às vezes eu consigo, às vezes não. Dessa vez eu não consegui. Tá? E aí, enfim, então se eu der uma sumida, eu pretendo não fazer isso. Inclusive, eu vou tentar estar gravando os vídeos todos de sexta-feira, pra não deixar pro domingo, e aí realmente eu não conseguir estar gravando, tá certo? Mas essa luz aqui ficou meio estranha. Eu vou tentar gravar todos de sexta-feira, assim fica certo, tá? Pra quem é novo no canal, eu faço um vídeo por semana, gente. É difícil eu estar gravando mais, porque eu também sou CLT como vocês. Então, eu jogo nas minhas horas vagas, né? Que não é vagas, que não tem hora vaga, mas é quando eu volto do meu trabalho, né? Do outro trabalho, que eu sou quase um Július, né? Aí é quando eu faço as minhas consultas, quando eu gravo os vídeos, quando eu cuido dessa parte aqui, desse meu trabalho, que eu amo tá fazendo, tá certo? Então, aqui a gente já saiu aqui, ó, o 3 de copas. A gente vai ter muito aqui o compartilhar, né? Muito o compartilhar. Qual aqui? Qual? Traz mais duas cartas aqui pra mim. A Rainha de Ouros tinha que sair. Tinha que sair a Rainha de Ouros aqui, né? Mais uma pra mim, por favor. O As de Copas. Nossa, é muito bom isso daqui. Cavaleiro de Paus. Tá certo. Tinha que ter um de fogo aqui, né? Se a gente não tivesse aqui a impulsividade do Cavaleiro de Paus, eu não ia falar que era essa tiragem. Ai, ai. Traz aqui pra mim a energia que vai estar aqui regendo eles nesse novo ano astrológico dos leoninos. Sacerdotisa. O louco que tá embaixo. Certo. Então, a gente tem aqui a sacerdotisa. Completa aqui pra mim, por favor. A gente vai ter que estar entendendo isso daqui. Completa aqui pra mim, por favor. Comparação. Mudanças. Mudanças precisam acontecer.
Ou tem mudanças pra acontecer, ou mudanças precisam acontecer. Isso daqui nem é daqui, deixa eu ver o que tem embaixo. O som. Isso daqui na verdade é, mas é de barato. Fala pra mim o negócio aqui, eu vou deixar isso. Cavaleiro de paus aqui. Fala pra mim como é que eles chegam aqui nessa mesa. Fala só pra mim como é que eles chegam aqui na mesa. Como é que eles estão chegando aqui, né? Nesse último ano astrológico. Como é que eles chegam aqui na mesa? Virou muitas cartas. Uma carta só, por favor. Como é que eles chegam aqui na mesa? Bom, a gente tem o 10 de copas. Então, assim, gente... tem pessoas que podem estar finalizando alguns ciclos. Mas eu vejo que aqui são ciclos positivos, né? Vocês vieram vivendo ciclos positivos, ou a gente pode falar, por que não, de conclusões. Aqui a gente fala de harmonia, a gente fala de felicidade. Então eu vejo que a grande maioria, pelo menos, está chegando aqui, né, numa boa energia, né? Fala mais aqui pra mim. Na verdade, não. Ai, meu Deus, eu tenho 3 espaços aqui. Eita, Deus. Não, vai. Não, na verdade, não. Eu só quis ser... Quis ter autoestima aqui. Não é autoestima, não é autoestima. Mas ter a positividade do leonino aqui, ó. A alegria do leonino. E, gente, não foi legal o que eu vi aqui. Vamos rebobinar a fita. Ó, fita é antigo isso, gente. Já tá denunciando que eu sou velha, tá? Então, não tem jeito aqui, né? Ei, leonino. É por isso que a gente tem um louco. Para algumas pessoas, ó, presta atenção. Vocês podem ter vindo, por isso que é aqui o 10, né? Eu vejo que vocês podiam estar vivendo uma boa estrutura. Ou, eu não sei, será que a gente tá falando de aparência? Pode ser, porque tem a carta da comparação. Também, né? Será que aqui eram aparências? Pode ser, não sei se vocês estão... Eu senti muito isso aqui, tá? Talvez algumas pessoas estarem vivendo de aparência, né? Não só dentro dos relacionamentos, gente, mas com relação à própria vida, tá? Em vários sentidos, tá certo? Porque aqui, ó, eu tenho um 10 de copas, 3 de espadas, um 9 de paus. Pra quem tá vindo de um relacionamento, a gente pode falar de relacionamento, a gente pode falar de seio familiar, mas por que não aqui questões de família mesmo, tá? Pai, mãe, se você ainda vive com os seus pais, ou pode ter alguma questão aqui ligada à parte familiar, às suas raízes, né? À sua ancestralidade, mas ancestralidade vamos começar pai e mãe, tá? Mas pode ser também as suas raízes no geral, para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas é as parcerias no geral, tá? Então, por isso que a gente tem aqui o celebrar, né? Então, a gente tem aqui as trocas na vida. Perante as parcerias, pode ser com relação à família, pode ser com relação aos relacionamentos. Aqui tem uma questão, para algumas pessoas, de questões ligadas ao passado. Principalmente se você, ó, aqui a gente pode ter uma questão para quem pode ter problemas com a família, pode ter tido problemas com a família na infância, tá? Talvez aqui seja um convite para que você mude o olhar, ou precisam ter percepções suas que precisam estar mudando, porque a gente tem essa sacerdotisa aqui. A gente vai falar muito aqui do inconsciente. Então, podem ter situações ligadas à infância, ao passado, aí as trocas, os seus próprios ancestrais, né, as suas raízes. Que talvez, nesse momento, você precise ter um pouco mais de consciência com relação a algumas situações. Porque isso pode, para algumas pessoas, tá? O que eu vi aqui. Isso pode comprometer a alegria, a harmonia, a felicidade na vida de vocês. Presta atenção, para algumas pessoas é isso, tá? E vocês têm muito essa tendência a virem se... Eu vou falar magoando, mas aqui se decepcionando.
E podem ser que aquilo tudo que podia ser harmônico, podia ser harmônico, podia ser estável, podia ser próspero na vida de vocês, pode ter uma tendência a acabar virando um peso. Pode ter uma questão da impulsividade envolvida aqui para algumas pessoas. Pode ser o partilhar ou compartilhar muito das emoções para algumas pessoas. Para outras pessoas, a gente pode falar realmente dessa questão porque o leonino é muito sensual. A gente tem a rainha de ouros, então a gente pode estar falando da sensualidade. Aqui a gente fala do poder, aqui a gente fala da matéria, né? Aqui a gente fala da fertilidade, a gente fala do brilho pessoal, do magnetismo pessoal, né? Aqui a gente fala, por isso que eu falei, são pessoas muito generosas, pessoas muito altruístas, pessoas muito ligadas à família, ao lar. Então a gente pode estar falando disso real aqui, né? Por isso esse 10 de ouros aqui também. A gente fala muito de legado, muito de família aqui, né? São pessoas muito ligadas ao lar, à família, né? Às suas próprias posses, aos seus valores, né? Aqui, ó, a gente pode falar até dessa questão, como é que a gente fala? Das aparências. É aparências, mas em qual sentido que eu quero estar falando pra você? Sabe quando a gente precisa mostrar, ou a gente precisa se validar diante das nossas posses, diante de como a gente se veste? Porque a rainha de ouros, ela nunca tá mal vestida, né? Quem tem esse arquétipo da rainha de ouros, né? Ela é a chiquérrima, é aquela que tem poder, é aquela que tem posses, é aquela que tem dinheiro, é aquela que nasceu, eu vou falar com brilho, mas é esse brilho ligado a ter, como é que fala, a estabilidade na vida, segurança na vida, né? Principalmente quando a gente fala, para algumas pessoas aqui, ó, eu senti isso, tá? Até mesmo com relação a celebrar a vida mesmo, a saúde, a vida, a estabilidade material, mas em todos os sentidos, tá? Quando eu falo de saúde, quando eu falo de corpo, quando eu falo da matéria no contexto geral, né? Então, vocês podem ser, eu falei dessa questão aqui, são pessoas muito que podem ser impulsivas, principalmente a questão das emoções. Então, vocês se jogam de cabeça, né? A estar vivendo as emoções da vida, né? Pode ser isso. E aí, o que pode estar acontecendo? Para muitos, vocês podem se empolgar demais, né? E acabarem o quê? Vindo se enganando, né? Vindo se enganando. Aqui a gente fala de enganos, né? Para algumas pessoas, vocês podem, diante a essa impulsividade de vocês aqui, vocês puderem estar se enganando demais. E tudo aquilo que um dia foi felicidade, tudo aquilo que um dia foi comercial de margarina, né? Que eu vou falar, família feliz, aquela visão feliz diante da vida. Aqui a gente tem um arco-íris, então a gente fala muito da prosperidade, a gente fala muito da harmonia mesmo, né, na vida. Aquilo que era harmônico, aquilo que trazia harmonia, aquilo que trazia estabilidade, pode estar envolvendo as emoções. Eu vejo muito que isso pode ter virado um peso, ou tudo isso pode estar muito pesado diante aos enganos que vocês vieram vivendo da vida. Vocês chegam aqui, vocês chegam pesados, como se a trajetória de vocês estivessem muito pesados. A gente pode falar de conflitos, para algumas pessoas podem ser conflitos internos, né? Aqui, que até mesmo que vocês podem não ter ciência, talvez não estarem conscientes diante a isso. Aqui podem ter questões familiares que precisam ser resolvidos também, né? Mas a gente vai falar muito de mudança. Esse ciclo, esse novo ano astrológico tem uma tendência a mudar muito, ou trazer muitas mudanças para vocês, tá? E aqui são os pontos que a gente precisa tá meio que olhando aqui. Então, como que eu vejo aqui? Vocês se sentem tudo aquilo que era muito lindo, tudo que eu disse, muito maravilhoso. Eu vejo essa sensação de vocês terem se enganado, ou terem vivido muitos enganos. E é como se as situações estivessem um pouco pesadas aí para vocês, um pouco conflituosas. Ou vocês têm uma tendência a estarem pouco conflituosos diante das situações ou diante dos enganos que vocês puderam estar vivendo. Eu vi isso aqui, tá? E aí, para esse novo ano astrológico, o que a gente fala aqui? Aqui tá bom, gente. A gente fala muito do celebrar, né? Do compartilhar.
compartilhar as emoções, celebrar com os amigos, festejar a vida. Eu vi muito isso aqui, ó, a celebração da vida. Eu senti isso aqui na hora que eu bati o olho nessas duas cartas. Aqui, eu vejo muito que talvez as mudanças ou essa questão aqui muito ligada ao consciente, que vocês vão ter que buscar. Eu acho que tem muito isso, que é leão olhar para dentro. Esse é o convite, tá? Aqui. Vai ser necessário olhar para dentro, fazer essa viagem interna, que a gente tem a sacerdotisa aqui, né? Então, aqui a gente vai falar do autoconhecimento, a gente vai falar da sabedoria que a gente já traz com a gente, né? Que eu vou estar falando isso. Eu falo que muito aqui me lembra muito o Isis, né? Que é que eu sempre falo, todos nós nascemos com um trono para sentar. Qual é o trono que você tem para sentar aqui nessa terra? Todos nós viemos com Deus, a nossa alma já vem aqui com, eu vou falar com, não é com destino, mas com algumas bagagens, né? Que a gente já traz com a gente, que talvez a gente não tenha percepção, que a gente não reconheça, mas todos nós temos o nosso guardião, a gente vem com a nossa bagagem, e a gente sempre, presta atenção, nós temos as ferramentas necessárias para a gente estar vivendo os recomeços necessários na nossa vida. Mesmo quando tudo tem uma tendência, talvez, a virar de cabeça para baixo, eu acho que assim, ó, que a gente falou aqui dos enganos, das decepções. A gente deve agradecer as decepções na nossa vida, porque são elas que tiram a gente daquela zona de conforto, né? São elas que tiram a gente da zona de conforto. Então, diante aos enganos da vida, situações que estão pesadas, que muitas vezes a gente não quer sair, ou que a gente tem medo de sair, ou que a gente tem medo de mudar, as decepções fazem com que a gente dê um novo início à nossa vida. Mesmo que a gente não queira estar dando esse passo, a gente é obrigado a dar. E muitas vezes a gente vai ser obrigado. Eu falo muito que a vida coloca a gente de frente com a gente mesmo. A nossa alma nos chama. Tem hora que ela vai chamar a gente para que a gente conheça essas bagagens que a gente trouxe, né? Para que a gente consiga ter consciência com relação a nós mesmos. Aqui, por isso que eu falo dessa viagem para dentro, né? Aqui a gente está indo de encontro com a nossa intuição. Então, a gente aprender a ouvir a nossa intuição. Aqui a gente saber ouvir a nossa sabedoria interna. Aqui é esse mergulhar para dentro da gente, né? Aqui eu falo muito que é um período para vocês serem mais introspectivos. Esse período aqui vai pedir talvez para que vocês se voltem mais para dentro. Então aqui fale menos, escute mais, observe mais, pense muito antes de agir, não haja por impulso, pense para falar. Eu diria muito isso aqui, tá certo? E aqui, gente, é se ligar muito à sua intuição, porque a sacerdotisa, ela é a representação da própria intuição, né? Eu vou estar falando isso. Então, aqui a gente tá... E é esse convite pra gente acessar as nossas emoções, mas de uma forma muito interna. Talvez aqui vai ter que... A mudança, talvez, que o leonino precise fazer é realmente isso. Talvez não agir muito por impulso, mas aqui é agir mediante a sabedoria. Talvez se expressar menos, aprender a ouvir mais, a se calar, né? A internalizar, não fazer tanto barulho, tanto alvoroço, que a gente só consegue escutar os chamados da nossa alma quando a gente está em silêncio. A sacerdotisa, ela é silenciosa. A intuição, ela é silenciosa. Ela não é um ruído que vai ficar ali chacoalhando a nossa cabeça ou que vai causar alvoroço. A intuição, ela é silenciosa, ela vem como vento, ela vem como um sopro, né? Está tudo barulhento, seja fora, seja dentro, aí são aonde a gente perde os insights, aonde a gente perde os chamados da nossa alma. Então, eu vejo muito aqui isso, tá? Pra leonino, tá? Aqui, pode ser que vocês tenham uma tendência a comparar. Sabe a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Eu não sei se vocês estão tendo uma tendência a essa questão da comparação, né? Pode ser, eu falei desse negócio da grama do vizinho, mas pode ser isso mesmo, tá? Talvez, o que tá, a gente fala muito do interno aqui. Então, talvez não olhar tanto pro externo, tá?
não comparar aquilo que você é com o outro, ou não tá se comparando. Eu vejo muito aqui para que leonino não venha comparando a própria vida, a própria estrutura, ou não venha se comparando diante ao outro, porque todos nós somos únicos, ninguém é igual a ninguém, os nossos processos não são iguais a ninguém, né? Às vezes, aquela pessoa tem uma segurança maior, mas a gente não sabe o quanto que ela, às vezes, teve que lutar, ou é o tempo que ela tá para estar chegando ali. Algumas pessoas também não conseguem enxergar isso, quando adiante as nossas vitórias, diante aos nossos, como é que eu vou falar, diante as nossas conquistas, o que a gente teve que abrir mão? O que a gente teve que abrir mão para estar chegando até ali, né? Então aqui eu diria muito para que você não se compare diante aí. Pode ser os enganos, as comparações da vida, as decepções da vida, a essas mudanças, né? Porque vocês podem estar um pouco confusos, indecisos aqui. Pode estar passando por um período de indecisão, né? Mas eu sinto muito que assim, ó. Quando a gente começa esse chamado, a gente fica muito confuso mesmo. A gente sabe que a gente precisa tomar decisões, a vida vai começar a pedir pra gente decidir, né, por algumas situações, e a gente fica muito confuso mesmo diante delas, né? Então eu vejo que pode ter aqui uma questão, tá? Com tudo isso que eu falei aí, que eu já nem sei direito o que foi que eu falei, porque, gente, eu não vou prestando atenção, eu vou falando, o que tá vindo eu tô falando. Depois que eu assisto, que eu vou ver o que foi que eu falei, tá? Mas aqui, a espiritualidade vem falando isso. Mesmo diante aos enganos, aos desafios, a esses processos que eu vejo que vão ser desafiadores, porque não é fácil a gente tá tentando mudar aí os impulsos, né, que a gente vive na nossa vida, a forma de agir, a forma como a gente pensa, né? Não é fácil, gente, esse processo não é fácil. Ainda mais para quem tem uma tendência a ser um pouco cavaleiro de paus. Né? Então é agir pelo impulso, é agir pelo desejo, porque o leonino, acho que o desejo fala muito alto na alma do leonino, e talvez esse seja o chamado. Não que o desejo não seja bom, mas eu acho que tá muito aqui, esse novo ano astrológico vai chamar muito para vocês olharem para dentro, se internalizar mais, silenciar mais, talvez não agir por impulso, não agir tanto pelo desejo. Né? Aqui é ganhar sabedoria, a maturidade para agir diante das situações da vida, tá? Principalmente diante aos legados que você deseja conquistar para sua vida, as trocas que você quer trazer para sua vida, né? Os relacionamentos afetivos que você quer manifestar na sua vida. Mas aqui, eu acho que, assim, ó, eu vou falar o que eu senti aqui, tá? Tem muito a ver com o chamado, assim, para que você celebre a vida, mas celebre a vida com as pessoas ao seu redor, com aquelas pessoas que são caras, com os amigos, com a família, né? Mas celebre você a sua vida. Ou seja, grato pela sua vida. Esse período, esse ano astrológico, vai fazer com que você seja grato e celebre a sua própria vida, a sua própria existência, as suas estruturas, as suas bases, né? Eu vou estar falando isso. O seu poder. Talvez são pessoas aqui que vão manifestar muito. E eu vejo aqui, ó, que tem coisas muito boas. Se eu for dizer nesse plantio aqui do que vocês, se vocês conseguirem fazer nessa jornada, eu diria muito isso aqui. Eu acho que aqui é o principal, tá? O leonino tá ganhando a estabilidade, a maturidade para lidar com a parte material da vida. Em que sentido? Talvez tá entendendo, ó, me veio aqui só que a diferença entre preço e valor. Quais são os valores, os seus valores, o que realmente tem valor para você na sua vida, tá? Eu acho que aqui é muito isso, celebrar aquilo que realmente tem valor para você. E é celebrar a sua vida, as suas conquistas, tá? Então eu diria muito para você tá se voltando para você. Esse ano pede para que o leonino olhe muito para si próprio. Né? Se olhe bastante. Aqui, abuse da sensualidade, dessa fertilidade que vocês têm, né? Desse contato com a família, com cuidado, com altruísmo, né? Pode ser com as pessoas, mas com relação a você mesmo. Tudo isso que você tem essa tendência a doar, né? Não é que para você deixar de doar para os outros, mas eu diria muito para você doar isso assim. É o momento, talvez, de ser, por que não, talvez, um pouco menos altruísta. Né? Também.
Não é que é você parar de ajudar os outros, mas eu vejo muito aqui que é pra você celebrar a sua vida. Então é pra você olhar pra você, entendeu? Aqui é um ano pra olhar, esse ano astrológico eu diria muito pra você olhar para suas estruturas, para sua base, para sua saúde, saúde mental, né? Por que não? Aqui, saúde mental, para sua saúde espiritual, né? Para sua saúde familiar. Aí fazer um check-up, tentar entender melhor tentar entender a sua ancestralidade, aqueles que vieram antes de você, né? As suas parcerias de vida, aqueles que você compartilha a sua vida, o que você compartilha com a sua vida, para que você possa estar vivendo, literal, novas emoções ou novas formas de manifestar as suas emoções, de saber lidar com as suas emoções. Eu vejo que vão ter novas oportunidades. A gente fala aqui, né, de um período muito fértil, um período muito abundante, de grandes emoções a serem vividas, de grandes ofertas a serem realizadas, né, ao leonino. Só que eu vejo aqui que vai ser muito uma nova forma de sentir. Para quem vivia aqui no impulso, vai estar se internalizando, vai estar olhando muito para dentro. Talvez vá aprender uma nova forma de sentir, mas de encontro consigo mesmo, né? Com essa sua essência, com o seu ser, né? Como é que a gente falou daquilo ali? Não era despertar de consciência. A gente falou outra coisa aqui. Tinha uma frase que eu achei bem interessante aqui. Que eu falei, ó, isso daqui foi interessante. Cadê? Ai, gente, será que eu vou achar que fácil? Eu achei isso daqui tão interessante. Não sei se eu vou achar aqui. Vamos ver. Poder, comando, a figura única. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas eu achei tão interessante essa parte aqui que eles falaram. Leão simboliza a força, a autoridade e o poder de comando. Uma figura única. Eu acho que não. Se eu achar aqui, eu falo. Teve uma parte que ele citou aqui, sim, os propósitos de vida. É isso daqui. Por que não? Os novos propósitos de vida. Aquilo que realmente está ligado ao seu ser, né? A sabedoria que você carrega com você. Talvez Leão venha descobrindo seus propósitos de vida. Aqui é muito uma viagem, eu vejo muito uma mudança interna. Uma viagem muito, assim, de encontro com o seu ser mesmo. Aqui é o que vai estar muito em evidência para o leonino dentro. Como vocês enxergam a vida. E como vocês vêm celebrando vocês mesmos. E essa estrutura de vida que vocês estão vivendo, tá? Fala aqui para mim os pontos positivos. Aqui para esse novo ano astrológico. A gente tem a carta do homem aqui. Então, eu vou falar, ó, a gente falou aqui da sacerdotisa, que querendo ou não, ela tá ligada a muita intuição e sagrado feminino. Mas eu vejo aqui, os pontos positivos é que eu vejo o leonino mais racional. Talvez menos impossível. Não, sabendo a lidar com as próprias emoções, sabendo o momento certo de agir, tendo uma clareza mental, tendo uma clareza com relação a si mesmo, tá? Entendeu? Aqui eu vejo vocês mais lúcidos, menos talvez, não, eu falo de agir assim, gente, menos emocionados, mas a gente tá sabendo lidar com as nossas próprias emoções, né? Ganhando essa clareza mental, essa clareza interna, né? Que a gente falou muito aqui da sacerdotisa, encontrando equilíbrio, né? Por que não? O equilíbrio. O equilíbrio aqui, ó, para algumas pessoas entre o profissional e a própria vida, né? Estão sabendo equilibrar trabalho e a vida pessoal, por que não a família e a vida pessoal. Eu vejo vocês ganhando clareza, muito provavelmente clareza mental, mais racionais aqui. Coragem, né? Coragem, por que não? Aqui, praticidade, então, talvez sendo mais práticos ao viver as próprias emoções, talvez não sendo muito, não é vitimistas, não é bem essa palavra, mas talvez menos dengosos, né? Sendo práticos, menos... Ai,
Ai, gente, como é que fala aquilo? Menos dengoso perante as decepções da vida, sendo prático diante aquilo que a vida está entregando pra gente, tendo clareza para viver as próprias emoções, as situações, né? Tendo clareza para saber quem se é, aquilo que se quer, aonde se quer chegar, aqueles que estão à minha volta, aqueles que realmente são minha família, aqueles que realmente são meus amigos, aqueles que realmente devem celebrar a minha vida, fazer parte das minhas celebrações, das minhas conquistas, aqueles que realmente torcem por mim. Que a sacerdotisa também é um convite a enfrentar tudo aquilo que a gente não está tendo clareza para enxergar, ou aquilo que a gente não consegue enxergar. Existem situações muito claras aqui que o leonino tá precisando olhar. Por mais que ele tente fechar os olhos para não ver aqui, é por isso que fala de ser racional, estar lidando de forma clara, menos emocional com a própria vida. Tá? Quais são os pontos negativos aqui? O que eu disse pra vocês, gente? A carta do coração. É o emocional. Aqui, a parte aqui, os desafios, né? Pro signo de Leão vai ser conviver com as próprias emoções, com os sentimentos, saber lidar com o emocional. Aqui o emocional talvez seja um grande desafio, né? Viver as emoções, por isso que é isso daqui, ó. Saber lidar, talvez, com todas essas mudanças que a vida vai estar colocando aí, que o universo vai estar colocando aí. Talvez para vocês não vai ser muito fácil estar lidando com isso. Para algumas pessoas. Fala mais aqui para mim sobre esses desafios aqui. Tem muito a ver, ó, para a maioria das pessoas aqui, tem muito a ver com talvez ou a maneira que você se apresenta. A gente falou um pouco aqui, tá? Por que eu vou falar maneira como se apresenta? A gente tem a carta do jardim aqui. A gente fala dos ciclos sociais, dos meios sociais, das questões públicas, né? Vamos falar assim, públicas que eu falo, os ambientes públicos, né? Tudo aquilo que é público, né? Então, tudo aquilo que tá, vou falar assim, ó, que tá externo, né? Que tá visível. Então, pode ser, talvez saber lidar com essa questão, com as questões externas, com as questões públicas, com aquilo que vai estar em evidência. Para algumas pessoas pode ser aqui, ó, com as pessoas ao redor, com os amigos, com os meios pessoais, com os convívios que você tem. Talvez isso pode estar trazendo uma carga emocional para vocês. Seja desafiador manter as emoções equilibradas diante aí ao meio social, aos convívios de vocês, as relações que vocês têm. Algumas pessoas aqui vai ser desafiador. Fala mais aqui pra mim. Porque eu falei, ó, tem mudanças para acontecer. A carta do navio aqui. Tem mudanças, diante das mudanças que vão ser necessárias, tá? Assim, estarem sendo realizadas aqui, ou as mudanças que vão estar acontecendo aqui para vocês, né? A gente tem mudanças para acontecer. Não é só mudanças. Veio uma outra palavra aqui na minha cabeça. E talvez, ó, essas mudanças incluem muito, nossa, ó, podem ter encerramentos de ciclos, tá? A gente vai estar falando aqui para algumas pessoas, fechamentos de ciclos para algumas pessoas. Nossa, me veio uma coisa aqui. Então, ó, gente, eu vou falar o que eu senti, tá? Talvez encerramentos com relação a familiares. Para algumas pessoas pode ser, tá? Aí pode vir a acontecer. Podem ser mudanças, eu vou falar o que eu senti, tá? Podem ser mudanças de pessoas que possam estar mudando realmente, mudanças geográficas, tá? Eu vou estar falando isso, tá? Ou para algumas pessoas eu senti aqui, tá? Podem ser encerramentos de ciclo, se você, assim, ó, às vezes com alguém que tá doente, alguém que você não espera,
Pode ser, eu senti muito aqui, tá, gente? Ó, família ou pessoas, assim, próximas de convívio, né? Pode estar acontecendo. E vai ser, para vocês, vai ser desafiador viver essas emoções, essas mudanças. Ou talvez estar celebrando a vida diante dessas mudanças, a esses encerramentos que possam estar acontecendo, tá? E aqui envolve muito, assim, questões no meio social aqui de vocês. E para muitas pessoas aqui a gente fala de família mesmo, tá? Raízes familiares, né? Os nossos ancestrais, nossa, tipo pai, mãe, né? Não que eu tô falando que vai acontecer isso, mas é assim, tá mais ligado, quando eu falo de família, é essa ancestralidade, tipo pai, mãe, vó, né? Tá mais ligado a isso, tá? Então, para algumas pessoas tem a ver com isso aqui, tá? Fala aqui pra mim quais são as tendências para trabalho. Os lírios. Ó, então eu diria muito aqui, tá? Pra abusar aqui, gente, eu diria muito pra vocês investirem em conhecimento, tá? Invistam em conhecimento, em agregar sabedoria, tá? Pra dentro dessa área do trabalho de vocês, tá? Aqui, gente, é agir com maturidade diante aos compromissos da vida, aquelas questões que vocês querem. Eu vou falar assim, ó, o trabalho é a porta de entrada para as conquistas pessoais que a gente tem, a menos que você seja um herdeiro, tá? Aqui a gente pode falar das heranças familiares também, né? Para algumas pessoas, a menos que você seja herdeiro, né? Então aqui é lidar com maturidade, com sabedoria, a gente fala muito disso aqui. Manter o equilíbrio dentro, né? Ou pelo menos dentro do ambiente de trabalho, se possível, porque a gente falou aqui, ó, aqui pode ter uma questão com o trabalho também, né? Não só a família, que nem eu disse, os meios, pode ser os meios sociais de convívio, mas com relação ao trabalho para algumas pessoas. Então, tentar manter o equilíbrio, a harmonia aqui dentro do ambiente de trabalho. A mesma coisa eu diria com relação ao dinheiro, gente. Aqui, ó, talvez, aqui, se você puder, tá? Fazer investimentos mais estáveis a longo prazo, que vocês possam ter retornos a longo prazo para algumas pessoas. Não agir com impulso com relação ao dinheiro, né? Aqui, ó, como é que fala, mulher? No auge das emoções, no calor das emoções. Fala aqui mais pra mim. A torre. Então a gente vai. Não tem jeito, né? A gente fala disso. Ó, a gente fala muito de interno aqui, né? Então, ó, gente, ó, presta atenção. Se afastem de tudo aquilo que pode tirar a desarmonia, o desequilíbrio, né? Tirar o equilíbrio, trazer o desequilíbrio, tá? Pra dentro do seu ambiente de trabalho com relação à sua parte profissional, dinheiro, qualquer coisa que seja, tá? Eu vou falar, sabe o que eu vou falar aqui, ó? Eu senti muito celebrar a vida, mas isso tem muito a ver com você. Não é que você não possa sair, que você não possa festejar com seus amigos, mas eu vejo muito que esse novo ano astrológico vai pedir muito esse olhar para dentro, esse internalizar, né? Você entende? Aqui a gente tem a carta da torre. Então aqui a gente fala muito da sabedoria mesmo. Tá ganhando clareza, tá ganhando estrutura, tá ganhando maturidade. Aqui, eu diria que em muitos momentos, ó, principalmente aqui, ó, dentro do ambiente de trabalho, aqui eu diria muito pra, assim, ó, não é que você não possa ter amigos dentro do ambiente de trabalho, que você não possa celebrar, mas aqui eu diria pra você se manter afastado de tudo aquilo que traz o desequilíbrio, né, que traz o desequilíbrio, se afaste de conversas, de fofocas, de intriga, de tudo aquilo que pode tirar sua estabilidade, que pode te prejudicar dentro do ambiente de trabalho, que possa mexer com as suas emoções, tudo aquilo que possa tirar essa clareza, essa racionalidade, fazer com que você possa vir agindo por impulso. Aqui. Aqui eu diria muito pra você, principalmente a gente ganhar maturidade, saber lidar com ambientes de trabalho, né? Aqui. A rainha de ouros, ela é tradicionalista. Eu não vou dizer que não. Ela gosta das coisas corretas, ela é mais tradicional, ela é mais convencional, né? Ela é bem convencional.
Aqui a gente fala muito de tradições familiares, né? Talvez também para algumas pessoas manter as tradições familiares, né? Em alguns casos. Mas aqui, ó, a gente fala de uma estrutura sólida para a grande maioria das pessoas dentro dessa parte de trabalho. Se você tá desempregado, então assim, gente, tem uma oportunidade de algo tá se manifestando, tá? Para aqui para a maioria das pessoas. Só que vocês vão ter que saber enxergar as oportunidades aqui para a maioria das pessoas, tá? É isso que podem surgir novas oportunidades, né? Aqui para algumas pessoas dentro dessa área de trabalho, por que não, tá? Mas diria muito isso aqui para vocês, tá? Mantenham a estrutura firme, né? Mantenha-se claro e racional dentro do ambiente de trabalho. Aqui a gente fala muito da maturidade para manter a segurança ou se manter estável dentro do ambiente de trabalho, tá? Aqui a gente falou de trabalho. Fala aqui pra mim sobre os relacionamentos, sobre amor. Aqui. Amor. A lupa. Talvez você tenha que ampliar o seu olhar. Ah, gente, esse baralho aqui é novo. Essa carta da lupa. Eu não conheço muita coisa. Eu sei que eu até peguei aqui os significados. Que esse baralho aqui é novo, gente. Eu vou ter que olhar, sinto muito. Eu sei que você pode ter alguma coisa a ver com ampliar. Qual que é o número dela? 44. Vou pegar aqui, acho que é a última coisa. A lupa. Eu sou a carta que sugere que você dê uma olhada ou duas mais de perto. Se você não obteve clareza de uma visão anterior, posso fornecer mais foco e uma perspectiva nova. Talvez olhar com novos olhos, né? Esta carta sugere que você precisa examinar mais de perto um problema atual. Agora é hora de focar, examinar e analisar. Análise. Você pode estar ignorando algo que não é aparente ou mesmo visível. A gente tem a sacerdotisa, a gente fala de questões ocultas, né? Os menores detalhes podem ser de vital importância. Usa a lupa para ajudá-lo a investigar e a descobrir mais informações que podem levá-lo a uma maior clareza. Em uma leitura, o cartão à esquerda é o que parece antes. Olhar de perto. Aí eu vou ter que tirar mais uma carta, então. E o cartão à direita sugere o que será trazido à luz após um olhar mais atento. Nem tudo que parece é. Então, nem tudo que parece é. Qual que é aqui, isso daqui? A carta direita sugere que será trazida à luz após um olhar mais atento. E a esquerda? É o que parece antes de olhar mais de perto. Vamos tentar entender aqui. Eu entendi muito aqui, ó, e eu senti isso aqui, talvez tem questões a serem analisadas dentro da área afetiva, ou vai precisar de uma maior análise, né? E aqui, talvez tenha questões aqui que vocês precisem examinar melhor, com mais clareza. Isso. Fala mais aqui pra mim sobre essa carta da lua. Carta do jardim de novo. Nossa, ó, presta atenção. Para algumas pessoas, se você está dentro de um relacionamento, talvez você precise olhar com novos olhos ou examinar melhor. Presta atenção. As pessoas do seu convívio, as pessoas do seu meio, que possam estar influenciando na harmonia do seu relacionamento, né? Na harmonia do seu relacionamento. Aqui precisa analisar melhor as pessoas do seu convívio social, do seu meio. Os ambientes públicos que você usa, os ambientes que você frequenta. Fala mais aqui pra mim sobre isso. Fala mais aqui pra mim sobre essa situação. As corujas. Então, assim, tem questões que talvez você possa não estar tendo clareza nesse momento para enxergar real.
Porque a gente tem a carta das corujas, né? A coruja, ela é uma ave noturna, né? Ela tem uma visão ampliada para enxergar no escuro. Então, a gente já vai falar por isso, por aqui, né? A gente fala muito da sabedoria oculta, né? Aqui para a maioria das pessoas. Nossa, senti aqui. Gente, preste atenção. Vou falar o que eu senti aqui. A gente tem um rato ali, bate-olho aqui. Cuidado com questões que você possa não estar tendo clareza mental ou clareza nesse momento. Para estar enxergando algumas situações que estão ao redor do seu relacionamento, que possam estar prejudicando o seu relacionamento, por que não, tá? E eu vejo muito que são questões aqui ligadas muito assim, ó, a amigos, a quem vocês celebram a vida, a quem vocês colocam dentro da sua casa, quem tem acesso à sua família. Será que todo mundo que tá ao seu redor realmente deve celebrar a vida junto com você? Eu diria que esse novo ano é muito mais... Não é que é pra... Gente, assim, eu vou falar o que eu senti desde o começo. Talvez não seja... Não tô falando que você não tenha que ter amigos, que você não possa celebrar, que você não possa viajar, que você não possa ir em festas. Mas eu diria que esse ano vai chamar muito para que vocês fiquem mais com vocês. Mais sozinhos, mais ligados à solitude. Se você tem uma família, então é você com a sua família. Que é você com a sua família. Cuidado com fofocas, com trocas de mensagens, com conversas aqui, que possam não estar claro, eu posso não estar levando a clareza. Vão ter situações que vão ter que ser melhor analisadas, ou pessoas, ou situações que vão precisar aqui. Fala mais aqui pra mim. É momento de enxergar além do véu da ilusão. Examinar melhor essas situações. Que a gente tenha cegonha. A gente fala mesmo. A gente fala muito de comunicação. Cuidado com a comunicação. Cuidado com aqui, ó. Vai e vem. Conversas que vão e vem. Leve e traz. Eu senti aqui, olha. Leve e traz. Para você que está solteiro, pode chegar um convite de alguém através de alguma mensagem, alguma novidade, alguma situação, tá? Tá aí para vocês nova, né? Vou falar o que eu senti aqui, tá? Não sei se essa pessoa é um pouco mais velha, essa pessoa pode ser um pouco mais madura. É interessante isso aqui, né? Ser um pouco mais madura. Ou ser um pouco mais velha, tá? E aí, o que o jogo pede? Para que você não tenha esse olhar, eu vou falar assim, ó, superficial. Mas em que sentido? Examine melhor essa situação. Né? Examine melhor essa situação. Não falo por uma coisa ruim aqui, não, gente. Mas talvez, sabe assim, ó, quando a gente julga pela capa? Então, aqui pode surgir essa oportunidade. Tá? Aqui a gente vai falar muito, aqui pode ser encontros sociais, né? Encontros assim, mais sociais, mas que eu digo assim, ó, essa questão aqui vai estar muito ligada, assim, ó, a sensualidade. Essa pessoa pode te ver como uma pessoa muito sensual, né? Muito sensual, muito ligada a essa parte do sex appeal, tá? Eu vou estar falando isso, mas é a sensualidade nata. E a gente vai falar muito do desejo aqui, entende? Muito com relação a isso aqui. Algumas pessoas podem estar chegando um convite, né? Fala mais aqui sobre essa situação. Eu não falei? Carta do anel, gente. Por que não? Pode estar surgindo uma questão aqui, ó. Pra quem, né? Claro que, gente, tudo é com o tempo, mas pode surgir uma oportunidade aí, tá? De um convite para alguma situação. Pede para que você analise isso, tá? Não venha, tipo, não haja por impulso, haja com sabedoria aqui, tá? Dentro da sua área afetiva, pede muito por sabedoria. Para você que é solteiro também. Mas analise, tá? Então pode estar chegando, isso pode estar trazendo mudanças. E o porquê não, tá? Para algumas pessoas aqui,
isso pode estar gerando algum tipo de compromisso, sim. Aí, pra você, gente, pra vocês que são casados, que querem aumentar a família, aqui, ó, a gente fala de um período fértil, um ano muito propício pra chegada aí de um bebê, por que não? Fala de muita fertilidade dentro dessa área, tá? Pra quem quer. Mas eu falo de algo planejado, que realmente deseja. Então, aqui existe a possibilidade de aumentar a família, tá? Pra você que é solteiro, já falei aqui. Pra você que é casado, gente, realmente é isso, tá? Podem ter, ó, o que eu senti aqui, tá? Cuidado com quem você coloca pra conviver dentro do seu seio familiar, dentro do seu relacionamento. Nem todo mundo está ali, é seu amigo de verdade, que quer realmente a sua felicidade, quer ver a harmonia do seu relacionamento. Ponto. Segundo, pode estar, gente, chegando alguma mensagem, alguma fofoca, alguma situação aí que pode não trazer clareza a princípio, tá? Para algumas pessoas, por que não? Eu diria muito aqui, eu vou falar da noite, por quê? Essa mensagem pode chegar? Pode. Isso pode trazer mudanças para o seu relacionamento, tá? Pode ser alguma mensagem que pode... Eu diria muito do período noturno aqui, tá? Isso pode estar abalando bastante aí para quem é casado. Fala aqui pra mim o porquê. Uma carta só, por favor. A carta da raposa. Ah, gente, a gente vai falar de alguém traiçoeiro. Não tem como falar, tá? Por isso que pede para que você tenha racionalidade para examinar muito bem essa situação antes de agir, não haja por impulso diante do que vai chegar. Porque assim, ó, isso pode vir de uma pessoa que não é nada confiável. Não confie de cara nessa situação que essa pessoa vai trazer. Examine, tá? Bem essa situação. Haja com sabedoria, com inteligência para estar agindo. Ponto. Porque a gente fala de uma pessoa, gente, que não merece ou não é digna de confiança. Em que sentido, assim? A gente fala de pessoas traiçoeiras, tá? São pessoas que podem estar aqui querendo agir contra o seu relacionamento por algum motivo. É alguém que quer dar o bote. Se você é casado, você já entendeu. Não preciso falar muita coisa aqui, tá? Isso pode trazer sofrimento, pode trazer dor. Para algumas pessoas, pode trazer fim de ciclos. Lembra que a gente falou? Mudanças. Para algumas pessoas podem ter cortes aqui, mudanças abruptas que vocês não estão esperando, a gente já falou isso com relação ao relacionamento. E aqui, ó, o que eu diria muito pra vocês, por isso que eu falo muito de vocês estarem vivendo um período abundante, que abriu, né? Um feliz tal, mas que tem uma tendência a estar vivendo decepções ou decepcionados diante de alguma situação. É como se isso quisesse cortar a abundância, a prosperidade do seu relacionamento, do seu lar. Pra algumas pessoas aqui. Então, gente, tome um pouco de cuidado, tá? Aqui, pra quem é solteiro, gente, por isso que eu falei, analise bem essa situação, porque eu acho que vocês podem estar sendo, assim, ó, observados, né? Alguém pode estar observando vocês já há algum tempo. Essa pessoa pode fazer um convite pra vocês. E analise bem essa situação, tá? Se vem valer a pena. Pra quem é solteiro aqui, vai valer a pena? Ai, gente, essa situação... Depois eu pego. Não sei, depois eu pego. Fala pra mim aqui. Se essa situação vai valer a pena. Vocês já ficarem de olho. Eu diria que sim, ó. Vai valer a pena. É uma novidade boa. Né? Que tem tendência, assim, a ser bacana. Só que pode ser que seja uma situação passageira, tá? Nossa, é engraçado porque a gente... não deixa de ser uma nova... uma nova, não é nova união, né? Parceria, um compromisso. Pode ser um compromisso passageiro, pode ser algo mais passageiro, né? Mas vai ser algo bacana, tá? Pode ser que isso pra frente possa, ou possa ser algo que seja um pouco, fala mais aqui pra mim, seja mais passageiro. Não, fala de compromisso, entendi. Ó, é assim, ó. É por isso que fala para examinar. Você pode achar que isso pode ser uma questão mais passageira, uma situação que não traga solidez, né? Talvez se você falar, essa pessoa vem aqui, mas ela não vai ficar, logo ela vai embora, logo ela vai partir, saca?
Mas pode ser que aqui, ó, na maioria do desenrolar para algumas pessoas, isso possa estar gerando um compromisso. Por isso que pede que você analise, olhe as coisas por outro ângulo, por novos olhos, amplie a sua visão diante dessa situação, tá? Porque pode ser para algumas pessoas, sim, tá? Uma situação que pode desenvolver. Ou seja, um compromisso, sabe assim, ó, eu senti aqui amizade colorida para algumas pessoas, sabe? Quando a gente tem um laço com alguém, mas não é um compromisso sério, né? Para algumas pessoas também. Pode ficar assim uma amizade colorida durante um tempo, né? Isso depois para algumas pessoas, não é para todo mundo, né, gente? Mas pode ter uma tendência a tá, né, surgindo um compromisso. Fala muito de alguém que pode estar analisando vocês. E, ó, aqui caiu a carta, eu acho que é dos livros. Então, ó, por isso que a gente fala muito da sabedoria oculta. É uma sabedoria que precisa ser desvendada. Eu diria muito isso aqui pra vocês como conselho. Ó, eu vou usar pra vocês. E aqui no geral, tá? Não só com relação a isso. Aqui, ó, desbrave o conhecimento que você tem, tá? Pra poder... E principalmente, ó, a sabedoria que essa nova etapa vai estar trazendo pra você. Eu diria muito aqui pra você desvendar esse segredo. Se a gente falar muito aqui do oculto, a essa sabedoria interna. Aqui você vai ter que se ler, você vai ter que ler o seu próprio livro, o seu próprio manual para estar se conhecendo. Eu diria muito isso aqui, né? Você vai ter que desvendar os mistérios e os segredos com relação a você mesmo. Esse novo ano astrológico vai ser um convite muito para que você desvende seus próprios segredos. Aqui é a sua própria essência, o seu próprio ser. Tá? Eu diria muito isso aqui. Pro espiritual, traz aqui pra mim. A gente fala, ó, de um momento de grande proteção espiritual. Aqui você vai estar contando com a ajuda dos seus guardiões, dos seus protetores, né? Dos seus mentores espirituais. A gente fala de proteção espiritual, tá? Para esse novo ano. Tá? A carta. Gente, a espiritualidade pode vir te alertando, te protegendo, por que não? De falsos amigos, de traições no seu caminho. A gente falou aqui, né? Cuidado, gente, com quem vocês colocam dentro da casa de vocês ou com quem vocês partilham a vida. Eu sinto muito que aqui, ó, talvez nem todo amigo realmente seja amigo. Você pode estar encontrando aí um amigo traiçoeiro, um amigo que não seja, talvez, um amigo, né? Que seja um inimigo, na realidade. Um amigo da onça, um amigo da cobra, tá? Por isso que fala da decepção. Ou aquela pessoa, alguém que você não só amigo, mas uma pessoa que você tinha confiança, tá? E a espiritualidade fala, por isso que eu falei, ó, eu vejo muito livramento aqui, né? Os seus guardiões te guardando e tentando te livrar dessas emboscadas da vida, tá? Dessas ervas daninhas aí no seu caminho, tá? A espiritualidade tem boas notícias para trazer para você. Somente, ó, aqui eu falo muito para quem já tem ou sabe, né? De guardiões, de protetores masculinos, tá? Aqui, tá certo? Podem estar te ajudando aí, ou trazendo essa boa nova. Eu acho que muito essas boas notícias, tem boas notícias, mas aqui é com relação a essa situação que pode estar aí sendo um engano, essas pessoas enganosas no seu caminho, tá? Por mais que isso, talvez, de cara não seja bacana para você, mas a espiritualidade falando que isso é para trazer o equilíbrio, tá? Para fazer a justiça se cumprir, a justiça divina agindo no seu caminho, exatamente pela proteção aqui desses guardiões, tá? Aqui dos seus protetores. Vocês vão estar muito bem guardados aqui, muito bem liderados, né, mulher? Acompanhadas diante aos percalços da vida, tá? A espiritualidade fala de boas notícias estarem chegando. Principalmente aqui eu falo muito dessa liderança, de estar sendo guiado por um mentor,
por um guardião, somente aí de sexo masculino. E se você for homem também, os seus guardiões têm uma tendência muito grande a trazer, a mostrar, tá? Quem são esses falsos amigos, tá? E isso tudo aqui é para que o equilíbrio, para que a sua vida se mantenha em equilíbrio, para que as coisas possam estarem se equilibrando novamente, tá? Aí no que tem a tendência a se desequilibrar, e aqui, ó, para que a justiça se mantenha, tá? Tente se manter uma pessoa justa e honesta no seu caminho, tá? Que a gente fala de caminhos abertos, mas para quem souber ser justo. E principalmente aqui, ó, estar sabendo, eu vou falar assim, ó, estar sabendo aproveitar essas novas oportunidades que a espiritualidade vai estar trazendo, principalmente desse encontro com você mesmo, tá? Eu diria muito isso aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, do oráculo cósmico, uma mensagem. Vamos lá, que eu sempre esqueço como é que faz isso daqui. Já lembrei. Vamos ver aqui qual é o canal. Esse daqui eu posso misturar, só não posso aqui. Aí é o canal que sai aqui para vocês. O canal da iniciação. Quais são os números? 25, 51. 25. Começou, Loki. Esse gato, gente. Esse daí é doido. O Pudim é de Deus e esse é doido. Ele me assim o dia inteiro, tá? Ninguém mata ele, não. É assim o dia todinho. Canal da iniciação. Circuito individual, que eu falei. Você tem iniciativa para começar algo de forma surpreendente? Conecte-se ao arquétipo do xamã, que por meio de sua experiência, sabedoria e presença, abre um novo portal na vida das pessoas. A iniciação pode ser uma energia inesperada e até chocante. Por isso, você precisa aguardar os convites e espaços para se manifestar. A frase: eu estou aqui para ser pioneiro, me conectar com valores mais elevados. Que eu falei aqui os valores. Eu não falei? Portão da conexão espiritual. Centro energético, a identidade. O eu sou. Perfeito. Você investe no seu crescimento espiritual? A sacerdotisa aqui, ó. Desenvolva a espiritualidade na prática, por meio da sua abertura ao amor incondicional, gratidão, aceitação, não se compare, e a compaixão. Pensar demais pode cortar seu vínculo com a fonte divina. Mantenha a presença e a isenção. Isso trará as respostas que você procura no tempo certo. Eu li a frase? Sim. Luz, amor incondicional, espiritualidade e aceitação. Sombra, escapismo, fuga da realidade e falta de fé. A frase: eu me conecto à fonte criadora por meio do amor incondicional. Portão do inesperado. Centro energético, o ego. O que o inesperado ensina a você? Conecte-se com a sua capacidade de improviso e adaptação para responder aos imprevistos que a vida traz. Você tem talento para criar algo de forma surpreendente. Sua energia é espirituosa e espontânea. Utilize os conflitos para evoluir. Reconecte-se com a fé na fonte divina. Luz, evolução, vontade e surpresa. Sombra, o egoísmo, a competitividade excessiva. Frase: eu deixo a vida me surpreender. Tá certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um ótimo ano aí um novo ano astrológico para vocês, leoninos, né? Que vocês façam a sua luz brilhar de verdade. Mas não deixe que ninguém venha, principalmente gente que venha apagando a sua luz. Eu vejo muito aqui um encontro, um chamado para você se encontrar com você mesmo, com a sua própria luz, com a sua própria identidade, aqui com os seus, seus propósitos de vida. Aqui é o momento de se conhecer, de se internalizar, se olhar por dentro, se conectar com a sua sabedoria divina, com essa essência, com a sua consciência, com essa sementinha de Deus que habita em nós, né? Para que você venha reconhecendo o seu real poder e o seu real valor perante a vida, tá? Um ótimo ano para vocês, de muitas realizações, de muitas manifestações, de muita estabilidade, de muita segurança, né? Eu vou falar assim, de muita felicidade, amor e saúde. Beijo, gente.
e até a próxima.